E hoje eu vim aqui te perguntar, você tem medo do quê? Eu quero ler com vocês Deuteronômio 16, capítulo 1, que diz assim: guarda o mês de Abibe, que seria para a gente o mês de janeiro, e celebra a Páscoa do Senhor, porque o teu Deus te tirou do Egito de noite. Eu já preguei essa palavra no culto de terça-feira, à tarde, culto das mulheres. Se você é mulher, terça-feira, 15 horas, está livre, vem aqui para o nosso culto de oração. Todas as quartas-feiras, 18h30, nós temos uma célula de mulheres aqui ao lado. Também são muito bem-vindas. E se você já escutou essa palavra, Georgiana, é porque você está de recuperação. Então eu peço que você aproveite muito. Viu, Cíntia? Que eu acho que você já escutou também. Não sei se você estava naquele culto. Mas, Dulce, você estava? Ah, então ótimo. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, porque o teu Deus te tirou do Egito de noite. Então Abibe seria o primeiro mês do ano, seria o nosso janeiro. Só que lá em Israel não é um mês de verão, é um mês de alto inverno. As temperaturas no inverno em Israel são muito baixas, às vezes chega até a nevar. E até o mês de março é a estação chuvosa. Então, além de ser uma noite fria, era provavelmente uma noite muito úmida. E o que me chamou a atenção aqui nesse texto tão pequenininho é que não foi de dia. Não foi quando tudo estava bem. Não foi num dia bonito, ensolarado, ameno. Foi à noite. E foi na noite, depois da Páscoa, onde eles celebravam a Páscoa. Vocês lembram da última praga do Egito, né? Que os primogênitos de toda a casa que não tivesse o sangue do cordeiro na porta iriam morrer, tanto animais quanto pessoas. Então eu quero que agora você imagine aquela noite comigo. Não tinha eletricidade. Não tinha WhatsApp para você combinar com o seu grupo da família como você ia fazer aquela retirada da sua casa. Estava frio, não tinha mala de rodinha, 4 rodinhas que gira para cá, gira para lá, gira para não sei aonde. Não tinha carrinho de bebê, não tinha andador para os idosos. Era tudo na raça, era tudo aqui no ombro. Estava frio, provavelmente úmido, e foi uma noite tenebrosa, porque muitas pessoas morreram naquela noite. Imagina o som daquela noite. Imagina os gritos das mães, dos pais, dos filhos que perderam os seus primogênitos. Imagina a tensão dos animais, o som dos animais. Imagina o choro, o pranto, o medo que aquelas pessoas estavam sentindo, porque elas nunca viram nada igual como aquela noite antes. E estava escuro. E eu quero que você guarde muito bem o que eu vou te falar agora. Não importa o quão escuro esteja sendo o seu dia, Deus quer te tirar do Egito, do seu Egito. Todos nós temos alguns Egitos na vida e eu já tive vários. Você pode me olhar assim, aparentemente calma, tranquila, docinha, mas eu já tive muitos Egitos. E o que talvez mais tenha me marcado foi em outubro de 2014. Quando a maioria de vocês sabem, eu não vou entrar em muitos detalhes da história para não cansar vocês, mas em 2014, outubro, eu fui diagnosticada com um câncer de mama, raro, agressivo e maligno. O primeiro médico só faltou falar: Mariana, você vai morrer, falta uma semana para você morrer, então aproveita essa semana. Ele estava muito pessimista, graças a Deus o segundo foi bem diferente. Mas imaginem a situação: eu pastora, casada com pastor, filha de médicos, irmã mastologista, pai ginecologista, com aquela notícia na minha frente. E eu tinha muitas contradições no meu pensamento, mas apesar das contradições, apesar da fé, lutar com a carne, eu tinha convicção de que Deus não ia me deixar na mão.
aquele dia escuro não era o fim que Deus tinha para mim. Eu não sabia direito nem como orar. Eu não sabia se eu pedia cura, eu não sabia se eu pedia um milagre, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. E naquele momento me veio à memória uma pregação que eu ouvi uma vez. Uma pessoa contou a história de um grande pregador que chama T.L. Moody, que ele nessa pregação contou uma outra história que diz assim: um menino, ele foi criado num orfanato lá na Inglaterra. E esse menino, ele era analfabeto, ele não sabia nem ler, nem escrever, tudo que ele sabia era o alfabeto. E um dia um pastor itinerante foi naquele orfanato e ensinou para as crianças: olha, o dia que vocês estiverem passando por algum problema, vocês orem a Deus e Ele vai ajudar vocês. E o tempo passou, esse menino cresceu, se tornou um jovem e ele arrumou um emprego de pastor de ovelha. Só que por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia manter as ovelhas juntas. E um dia ele se lembrou do que aquele pastor falou no orfanato e falou: eu vou orar. E ele começou a orar. E ele começou a orar desse jeito: A, B, C, D, E. E naquele momento passou um homem ali e ouviu aquele som, viu aquele jovem ajoelhado e ele falou: o que você está fazendo? E ele falou: eu estou orando. Não, isso não é orar. O que você está fazendo é recitar o alfabeto. E o menino falou: mas é tudo que eu sei. E eu acredito que se eu der para Deus tudo que eu tenho, tudo que eu sei, Ele pode organizar as letras numa oração e me dar aquilo que eu preciso. Então naquele momento eu orei muitos A, B, C, D, Z, ia até o Z e voltava para o A e continuava. Porque eu tinha a convicção, como diz a Bíblia, que o Espírito Santo de Deus, com seus gemidos inexprimíveis, Ele ia traduzir a minha oração para Deus. E eu ia conseguir o que eu estava precisando naquele momento. E o dia escuro, gente, ele é assim, ele dói. Eu não sei qual é o seu dia escuro, eu não sei o que está acontecendo com você, mas você sabe que ele dói. Tem remédios ruins, com efeitos colaterais ruins. Às vezes tem até cirurgias que deixam marcas para sempre. Marcas na alma, marcas no corpo. Mas eu quero te dizer que quando você olhar para essa marca, para essa cicatriz que ficou aí, seja na sua alma, seja no seu corpo, Andréia, é um memorial da vitória que Deus te deu. As marcas, as cicatrizes são para a gente lembrar que aquela batalha foi vencida. Então mantenha a sua posição. E os dias escuros, eles doem, eles são frios, eles são gelados, mas não se esqueça que nos dias escuros, Deus, Ele está nos tirando do Egito. E dói, e machuca, e o remédio é ruim, é amargo, porque Ele está tirando tudo aquilo que está nos matando. Ele está tirando tudo aquilo que está nos fazendo definhar. Os dias escuros parece que as nossas vontades não batem mais com as vontades de Deus. E aí você fala: e agora? Eu estou orando assim, mas está acontecendo assado. Eu estou caminhando para cá, mas tudo está me levando para lá. O que eu faço? A verdade é que nós não estamos preparados de fato para perder o que nós não queremos perder, para sofrer o que nós não queremos sofrer. E em Salmo 121, é um salmo que eu gosto muito. Uma vez a gente até escreveu na parede da nossa casa, né, Dani? Mas aí pintou e saiu. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem dos céus, vem de Deus, que criou os céus e a terra. E Ele não permitirá que os meus pés vacilem. E às vezes eu gosto de ler a Bíblia na primeira pessoa. Então eu lia esse salmo dessa maneira: o Senhor não permitirá que os pés do Rafa, meu filho,
Que os pés da minha mãe, que os pés do meu pai, que os pés do Daniel vacilem, porque ele não dorme. Não dormita aquele que guarda o Rafa, aquele que guarda o Daniel, aquele que guarda os meus pais. Certamente ele não dormita. E isso acalmava o meu coração. O que acalmava o meu coração era a palavra de Deus dita diretamente para mim. As orações da igreja eram muito bem-vindas, eram muito necessárias, eram muito queridas, eram muito poderosas, e eu creio que foi a oração da igreja que me trouxe uma cura milagrosa, que me trouxe a saída para o meu Egito. Mas a oração coletiva, a oração das outras pessoas, elas venciam a guerra nos ares, mas a guerra aqui dentro, no meu coração, era a palavra de Deus, sem intermediários. Era a palavra de Deus dita para Mariana, ali na primeira pessoa. O teu socorro, Mariana, vem de Deus, que fez o céu e a terra. E eu me via nessa época, foram muitas quimioterapias, da mais forte que tem. Eu perdi todos os pelos do meu corpo, eu perdi todas as unhas dos pés, das mãos. Eu sentia dores terríveis nos ossos, mas eu me lembrava lá do começo. Eu tinha a convicção de que Deus não ia me deixar na mão. E eu me sentia como uma ovelha indo para o matadouro. Eu não sei se vocês sabem, eu não vou entrar em detalhes, porque eu detesto essas histórias de matar bichinho, mas as ovelhas, elas vão quietas. Elas chegam a chorar, mas elas vão quietas. Elas sabem para onde elas estão indo, elas conseguem sentir o cheiro, elas conseguem sentir o som, elas sabem o que vai acontecer, mas elas simplesmente vão. E era assim eu ia com Deus, eu ia com Jesus para onde quer que Ele me levasse. Fosse para a cura, fosse para a morte, eu simplesmente ia. Porque eu sabia exatamente que Ele sabia o que eu estava sentindo. Porque Jesus uma vez já andou pelo vale da sombra e da morte, como eu estava andando. Mas eu sabia que a sua vara e o seu cajado me consolavam, que eu não estava sozinha. E naquela via crucis, Jesus, Ele conhecia o som dos ares, a guerra nos ares, a torcida. Vocês sabiam que existe uma torcida espiritual para que você ganhe de um lado ou do outro lado? E às vezes eu me pergunto, qual será a torcida que está mais me ovacionando agora? A dos demônios ou a dos anjos? Mas Jesus conhecia aquele caminho, Ele já tinha andado por lá. E muitas vezes, se não o caminho inteiro, eu sentia que Jesus era o meu Simeão. Ele carregava aquele peso para mim. Ele carregava aquela cruz, porque Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Troca com Jesus. O teu jugo está pesado, teu fardo está duro de carregar, troca com Jesus, porque o dele é leve e suave. E naquela época não existia essa música, mas vocês vão saber de que música eu estou falando. Deus é Deus em todo o tempo. E eu tinha a convicção de que se eu fosse curada, Ele era Deus. Se eu não fosse curada, Ele continuava sendo Deus. Então eu não sei em qual ponto da sua via crucis você está agora, mas saiba que Ele é Deus. Se sair da maneira como você está querendo, Ele é Deus. Se não sair, Ele continua sendo Deus. E Ele não perdeu o controle, porque Ele é bom. E Ele é Deus em qualquer circunstância, em qualquer hora do dia, em qualquer estação do ano. Ele não perdeu o controle. Glória a Deus. Eu resolvi então, simplesmente, confessar para Deus todos os meus medos. Eu resolvi ter uma conversa madura com Ele, uma conversa adulta com Ele. E conversar com Deus é orar, gente. Então, se você é daqueles que falam, eu não sei orar, você sabe orar, porque orar é conversar com Deus, é abrir o seu coração para Deus. E eu comecei a dar nome aos meus medos para Deus.
E nessa conversa eu notei que o meu medo não era realmente de morrer, porque como eu falei no início, eu sabia para onde eu estava indo. Então eu não tinha medo de morrer. Mas eu tinha medo do que o meu filho, na época, com 8 anos, ia pensar de Deus se ele perdesse a mãe. Eu comecei a perceber que eu tinha medo do Daniel se tornar um pai com o coração duro, porque perdeu a esposa, e ser um pai duro para o Rafael. E eu tinha medo do Daniel não se casar de novo, e o Rafael não ter o amor doce e delicado de uma mãe. Mas eu também comecei a ter medo do Daniel se casar de novo. E aquela mulher que eu já estava odiando, substituir a minha figura na vida do Rafael. E eu já comecei a sentir ciúmes de uma mulher que nem existia nas nossas vidas. E eu comecei a perceber que eu tinha medo dos meus pais me enterrarem, a dor que eles iam sentir. Eu comecei a colocar tudo isso para Deus. Eu tinha medo de não ver o Rafael crescendo e se tornar o homem maravilhoso, que eu tenho certeza que ele vai ser um dia, porque ele foi consagrado na maternidade para Deus, assim que ele saiu da minha barriga. E eu falava, Deus, eu vou perder tudo isso. E eu dei nome aos meus medos. E hoje eu quero te desafiar nisso. Dê nome aos seus medos. Abra o seu coração para Deus. Tenha uma conversa, uma oração sincera e madura com Ele. Porque foi maravilhoso, gente. No período mais difícil da minha vida, foi onde eu senti mais o amor de Deus por mim. Uma coisa é você saber que Deus te ama. Outra coisa é você sentir que Deus te ama. E eu comecei a perceber que para sentir o amor de Deus por mim, eu simplesmente precisava me deixar ser amada por Ele. E eu decidi que eu não seria mais a mesma do começo daquele processo. Deus me fez ouvir de uma maneira clara todas as soluções para cada um dos meus medos. Para cada medo que eu coloquei diante de Deus, Ele falava, eu estou no controle. Você está preocupada com essas pessoas que você ama, mas saiba, Mariana, que eu amo cada uma delas muito mais do que você. E eu não perco o controle. E eu sabia que Ele estava cuidando de tudo. Eu sabia que Ele também não ia deixar os meus amados na mão. E Deus me respondeu de uma maneira fria, mas que eu amei. Que ninguém morre por enterrar os seus pais. Ninguém morre por enterrar os seus filhos. Ninguém morre por enterrar o seu cônjuge. E eu não estou aqui te dizendo para você se conformar com a sua situação. Não. Eu só estou aqui te dizendo para você não ter medo. E por que ninguém morre quando passa por coisas ruins? Porque nós não dependemos dos homens. Nós dependemos de Deus. E se Deus perdesse o controle quando alguém morre, gente, que ruína seria a humanidade. E eu me lembrei de Billy Graham, quando ele falava, quando eu morrer, não digam que eu morri, mas digam que eu mudei de endereço, que eu voltei para a casa do Pai. E Deus começou a me mostrar que a morte não é o fim, mas a morte é o início de uma vida face a face com Deus. E Ele começou a me mostrar, a me revelar o céu, me trazer à memória tudo aquilo que eu tinha lido na Bíblia, porque as noites escuras, elas nos forçam a fazer o que a gente tem que fazer todos os dias, mas a gente muitas vezes esquece, a praticar aquilo que a gente lê na Bíblia, aquilo que a gente escuta nos cultos, nas alfas, nas células, a colocar em prática. O não temas de cada dia. O pastor Daniel vive dizendo que existem 366 não temas. Um para cada dia do ano, até para os anos bissextos. E a gente tem que começar a praticar isso todos os dias. E eu comecei a ver que eu simplesmente precisava decidir como eu ia andar naquele dia escuro. Como eu ia passar por aquela via crucis. Porque na verdade, nenhum de nós pode acrescentar um dia a mais na vida de ninguém. A gente só precisa manter a posição. A vida não se trata de vencer todas as vezes, de conseguir tudo o que a gente quer sempre, mas se trata de manter a posição, de permanecer diante de Deus, porque nós somos filhos e filhas. E
Eu sabia para onde eu estava indo, fosse para a vida, fosse para a morte. Eu sabia que eu não estava sozinha e que Ele estava no controle. E aquilo foi me trazendo uma paz tão grande. De repente eu vi que eu não tinha mais medo de nada. Ele me mostrou que a morte não é o fim. Ele me mostrou que Ele estava cuidando de todos os meus medos e de todos os meus amados. É como se Ele estivesse me explicando. Sabe quando você leva seu filho para a escola, o primeiro dia, e você explica para ele, olha, não fica com medo. Você vai ficar aqui por um tempo, vai ser bom para você. Pode ser que você caia e se machuque, mas vão ter muitas risadas no meio disso, vão ter muitas brincadeiras, muitas pinturas. Pode ser que você sinta saudade, pode ser que você sofra bullying, mas depois, no fim do dia, eu venho aqui te buscar e você vai voltar para casa comigo. A vida é assim, gente. É como se fosse uma escola. Muitas vezes, momentos bons, momentos ruins, mas no final das contas, Ele vai vir nos buscar e vai tudo ficar bem. A gente vai para a casa do Pai. E eu sabia que para onde eu ia era um lugar que não tinha medo, não tinha quimioterapia, não tinha agulha, porque chegou um momento que eu tinha pânico de agulha, de tantas agulhadas que eu tomava quase todos os dias. Não é que não doa mais, não é que eu não sinta mais medo de nada, não é que eu não sofra mais, mas simplesmente eu decidi que esses sentimentos não vão mais me dominar. A minha vida não vai mais ser pautada por eles, e você pode fazer essa escolha também. A gente tem que escolher como vai caminhar essa via crucis, porque Deus não pode interferir na nossa escolha. Não porque Ele não possa, não porque Ele não tem poder para isso, mas porque Ele nos deu o livre-arbítrio. E essa escolha só depende de mim e de vocês. Como você vai andar no seu dia escuro? Quem vai te dominar no seu dia escuro? São os seus sentimentos? É o seu medo? Ou você vai depender de Deus? Então eu decidi que eu não ia mais ser a mesma do começo daquele processo. Eu decidi que mesmo nos dias escuros, eu ia viver da maneira mais leve e confiante possível. E você pode fazer assim também. É só praticar tudo aquilo que a gente tem ouvido. Eu não era mais a mesma Mariana que acordou naquele outubro de 2014. E aquele dia escuro, eu senti que Deus estava prestando atenção em cada detalhe. Não pense que Deus não está prestando atenção na sua vida, no seu problema. Não pense que tudo isso está passando despercebido. Não pense que Ele tem problemas maiores para resolver, porque você é especial, porque você é filho, você é filha, Ele te ama e nada passa despercebido diante dos olhos dele, Priscila, nada. Ele vai trazer uma solução. Esse dia escuro vai passar e vai vir o dia seguinte, vai vir um dia de sol, amém? Então, eu não estou aqui para te dizer, como eu falei antes, para você desistir, porque Deus, Ele é o maior interessado em te dar um final feliz, em fazer com que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na sua vida. Então, não ter medo do dia escuro é confiar que Deus, Ele está com você, que Deus é poderoso e fiel e vai fazer a obra dele se cumprir na sua vida. Esteja o dia escuro ou não, é no dia escuro que Ele te tira do Egito. Só mantenha a sua posição. E de repente, tudo fica tão pequeno. As coisas, elas começam a tomar uma proporção e valores tão diferentes do que a gente tem. Jesus fala para a gente não se preocupar com as coisas que se estragam, com as coisas terrenas. Mas Ele fala para a gente se preocupar com as coisas eternas, porque essas, as espirituais, são para frente, são para sempre. Então não deixa o medo te dominar nos dias escuros. Porque Deus, Ele não dorme. Não dormita aquele que te guarda, não cochila aquele que está olhando para você sempre. Seja forte e corajoso, mantenha a sua posição de filho, de filha. O dia pode estar escuro, mas Deus está te tirando do Egito. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, o mesmo Espírito que pairava por sobre a terra
quando ela era ainda um caos, e colocou ordem em todas as coisas, e separou águas das águas, terra das terras, e fez todos os animais, e toda a fauna, e toda a flora, e as texturas, e os perfumes. É esse o espírito que está dentro de você. Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de ousadia, de poder. Ele já te deu todas as armas necessárias para vencer esse dia escuro na sua vida. Você só precisa usar, porque o canto acuado, o chão, não é o seu lugar. Mantenha a sua posição. Deus te colocou no meio de uma batalha, no meio de um dia escuro. Levanta. Mantenha a posição de filho, de filha, de guerreiro, e vai para cima, porque o medo não pode te dominar. Os teus pensamentos que ficam viajando, trazendo finais terríveis para a sua vida, não é o final que Deus tem para você, porque os pensamentos de Deus são muito maiores do que os teus pensamentos. Glória a Deus. Eu queria chamar a equipe de louvor agora. Eles estão aí ainda? Então. Gente, quando eu chego quarta-feira e vejo essa equipe de louvor, me dá uma alegria tão grande. Equipe de adoradores. Eu vou fazer um ato profético agora. Danielzinho, cadê você? Se você puder abaixar as luzes, por favor. Eu vou colocar aqui alguns medos mais comuns que eu costumo ouvir das pessoas. E se você se identificar com algum deles, eu quero que você fique em pé e no final nós vamos orar. Amém? E você que está aí na sua casa, faça a mesma coisa. Quando eu falar um medo, que você se identifique com ele, fica de pé. Você tem medo do quê? Você tem medo do seu casamento acabar? Você tem medo de ficar solteira, de ficar solteiro e ficar sozinho para o resto da vida? Você tem medo da cobrança da sociedade em cima de você por conta disso? Mantenha a posição. Você tem medo dos seus filhos se desviarem, deles perderem a salvação? Você tem medo das companhias que eles estão andando? Você tem medo deles se viciarem nas drogas? Deles serem acometidos dessas ideologias mundanas que cercam eles dia e noite? Mantenha a posição. Você tem medo de perder a sua fé? Você tem medo do seu milagre não chegar e do seu final feliz nunca acontecer? Mantenha a posição. Você tem medo de não ser salvo? De não ir para o céu? De ficar aqui quando Jesus voltar? Mantenha a posição. Você tem medo de perder o seu emprego, da sua empresa fechar e você ficar pobre, não poder pagar suas contas e não poder cumprir com seus compromissos, com as suas dívidas, de pagar o seu aluguel e perder a sua casa e todos vocês da sua casa irem para a rua? Mantenha a posição. Você tem medo de não conseguir vencer aquele vício que te perturba, que te persegue? Cigarro, bebida, droga, pornografia, internet, jogos, compras. Mantenha a posição. Você tem medo de perder seus bens, de ter que vender o seu carro? Você tem medo de ter que voltar atrás e as pessoas te cobrarem? Você tem medo de passar vergonha na sua família porque você é crente e eles não? Mantenha a sua posição. Você tem medo de ficar desempregado ou daquela porta de emprego que você está procurando nunca se abrir porque está demorando tanto? Mantenha a posição. Você tem medo daquela promoção que você está lutando nunca chegar? Mantenha a sua posição. Você tem medo do futuro? Deus já está no seu futuro. Mantenha a posição. Você tem medo de perder aquela causa na justiça e ser injustiçado para o resto da sua vida? Mantenha a posição. Você tem medo porque teus filhos estão longe, estão fora da sua casa, porque eles não te dão bola, porque eles não respeitam a sua fé e faz muito tempo que você não vê eles? Mantenha a posição. Você tem medo de ficar doente? Você tem medo que aquela pessoa que você ama, que está doente entre a vida e a morte, que ela morra? Mantenha a posição. Você tem medo de um câncer? Você tem medo de sofrer? Você tem medo de ficar com uma doença terrível? Você tem medo do corona? Você tem medo da vacina, de tomar a vacina, de não tomar a vacina, de usar máscara, de tirar a máscara? Mantenha a posição. Você tem medo do quê?
em Isaías 41:10 em diante. É para você que está de pé, é para você que está sentado. Os que estão sentados, levantem, porque isso é para vocês também. Isaías 61:10, Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que te perseguem, serão reduzidos a nada. E aqueles que se indignarem contra ti, perecerão. Aqueles que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Porque serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor aqueles que guerreiam contra ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei espírito de ousadia, de intrepidez, espírito de poder. Em nome de Jesus, seja livre dos seus medos. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera, e é um fim de paz. Eu sou bom em todo tempo. Não importa quão escuro esteja o seu dia, saiba que amanhã virá um dia novo, uma história nova. Saiba que o sol vai nascer e o seu dia vai voltar a ser claro. Em nome de Jesus, receba essa palavra e enfrente essa batalha, porque você não está sozinho. Deus está contigo. Dani, em nome de Jesus, eu quero colocar essas pessoas aqui no seu altar, Senhor. Quero colocar essas famílias representadas, essas casas representadas, e pedir que o Senhor venha invadir o nosso coração com seu amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Em nome de Jesus, nós queremos sentir esse espírito de ousadia gritando dentro de nós. Nós não queremos ficar num canto, nós não queremos ficar no chão, porque esse não é o nosso lugar. Nós queremos manter a posição. Senhor, em nome de Jesus, todo jugo, todo peso, toda carga, toda intimidação, que seja quebrado agora, em nome de Jesus. Amém.